Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, outra parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ama, adora o Fronteiras Invisíveis do Futebol, compartilha, divulga esse podcast de história que a gente faz com tanto carinho. E aqui a gente chega com a segunda parte dos programas sobre história da Escócia, que, como a gente avisou na primeira parte, não era intencional. Tá, foi, sem querer, foi devido justamente ao tamanho do material final. A gente vai então começar essa nossa segunda parte, lembrando que é um oferecimento essa temporada da Pet Love. Então passemos para o primeiro bloco para retomarmos a história escocesa. A história. Bem, Felipe, no programa passado a gente encerrou falando da crise sucessória em relação ao trono inglês após a morte de Elizabeth I. Isso, a Elizabeth I da Inglaterra morre. Quem herda o trono inglês é o James, o mesmo James, filho da Mary, Queen of the Scots. O James VI da Escócia vira James I da Inglaterra e em 1603 nós vamos ter a união das coroas. E é importante mencionar que, originalmente, nesse primeiro momento, eram dois reinos com instituições políticas separadas que apenas, entre aspas, compartilhavam o mesmo monarca. Porém, para começo de conversa, o James se muda para Londres. Ele vai assumir o reino mais importante, digamos assim, presencialmente, a Inglaterra, que era mais poderosa, era mais rica, era já uma potência, já tinha colônias no, entre aspas, Novo Mundo, disputava protagonismo marítimo contra a Espanha Habsburga. Mas, meu caro Matias, esse processo não vai ser um processo tranquilo. A gente, obviamente, vai resumir muito aqui, mas entre o James VI da Escócia e James I da Inglaterra assumir as duas coroas em 1603 e termos os atos de união são em 1707, ou seja, mais de um século entre as duas coisas. E o que ocorre nesse século entre as duas coisas? O século XVII é um século extremamente atribulado e violento na história do que hoje é o Reino Unido. Porque, primeiro, mais importante de tudo, nós vamos ter as duas guerras civis. As guerras entre as forças realistas, a favor de uma autoridade centralizada no rei, contra os parlamentaristas, cujo grande líder vai ser o Oliver Cromwell. E aí nós vamos ter brevemente o período da Commonwealth da Inglaterra, Escócia e Irlanda, também às vezes chamada de protetorado, que é um breve período republicano na história das ilhas. E, inclusive, os ingleses, especialmente os conservadores ingleses clássicos, eu digo, como Edmund Burke, adoram falar como a história continental é violenta, como a história francesa é violenta, e aí foram lá e decapitaram o rei. Os britânicos decapitaram o seu rei em 1649, o Carlos I.
Isso sem falar nas revoltas dos barões, nas guerras camponesas, nas guerras pelos cercamentos, etc. A história britânica é extremamente violenta. É que aqui no Fronteiras Invisíveis a gente tem que resumir tudo para caber em mais ou menos ali 2 horas de programa. Mas o século XVII é um século extremamente violento nas Ilhas Britânicas. Além das guerras civis, você tem as guerras civis e a conquista da Irlanda, as guerras da Confederação, a invasão pelo próprio Oliver Cromwell da Ilha da Irlanda. Também temos as guerras religiosas entre católicos e protestantes em geral, e que no caso escocês, meu caro Matias, para o nosso programa, acho que é importante a gente destacar um pouco os Covenanters, ou seja, traduzindo, né, para o português, os covenantes, né, ou seja, os que seguem o juramento, que apoiam a igreja presbiteriana na Escócia e a primazia dos líderes da igreja em assuntos religiosos. Em contraste com o quê? Com a igreja anglicana e o que eles viam também como uma interferência política na esfera religiosa. Porque vamos lembrar, na igreja anglicana o chefe da igreja é o rei da Inglaterra. A igreja anglicana, a gente costuma aprender na escola ou ver de forma anedótica, né? A igreja anglicana surgiu porque o Henrique queria casar de novo e o Papa não deu divórcio. Não. A igreja anglicana foi criada para controle de terras, né? O confisco das enormes terras da igreja católica e poder político, né? Acabar com esse negócio de poder temporal do Papa aqui na minha ilha. Então, você tem esses conflitos religiosos, você tem os conflitos entre republicanos, parlamentaristas e os realistas, você tem a conclusão da conquista da Irlanda, a invasão da Ilha da Irlanda pelos ingleses, junto com isso na Escócia uma série de debates sobre soberania e representação, até o momento em que você tem a restauração Stuart, em 1660, quando a Casa de Stuart é reconduzida ao trono agora pelo Charles II, ou pelo Carlos II, se preferirem. E você citou, né, a igreja presbiteriana, que foi fundada pelo calvinista John Knox, que era escocês, e que perseguiu católicos no norte da Grã-Bretanha. Isso. E essa questão, meu caro Matias, religiosa, ela é muito importante nas Ilhas Britânicas, né? A gente mencionou no programa passado a questão de que, por exemplo, católicos por séculos foram excluídos de assumir impostos. E é bom lembrar que em 1689 nós temos a chamada Revolução Gloriosa, que foi basicamente um golpe de Estado, que foi para impedir que um rei católico voltasse ao trono. Então ofereceram o trono inglês para a Casa de Orange, nos Países Baixos, com uma dinastia protestante. E tem uma coisa curiosa, tá, gente? Desde o final do século XVII, as famílias governantes da Inglaterra não são inglesas em origem, porque até a Rainha Vitória era a Casa de Hanover, né? Alemã. Isso. E depois, quando você tem, né, a mudança da casa, era a Casa de Saxe-Coburg-Gotha, que também é de origem alemã, que passa a adotar o nome Windsor durante a Primeira Guerra Mundial como uma jogada de marketing por causa da guerra, para distanciar do nome alemão. E outra coisa curiosa, né, que quando a Rainha Vitória chega ao trono, ela não pode, né, herdar as terras de Hanover por causa da Lei Sálica, a Lei Sálica dos francos sálicos lá do século VI, tá, em que mulheres não podiam herdar a terra, né, mas enfim. Então o século XVII é um século bastante violento na Inglaterra. O processo começa a ser estabilizado a partir da restauração Stuart de 1660, porém, a dinastia Stuart, ainda uma dinastia católica, ou às vezes acusada de ser secretamente católica, também tinha esse componente. Aí o Guilherme III, da Casa de Orange, assume o trono e em 1707 nós vamos ter os Atos de União, que são aprovados pelos parlamentos de Escócia e da Inglaterra, e é criado um novo reino, o Reino da Grã-Bretanha, que usa uma bandeira parecida com a atual do Reino Unido, que era a fusão da bandeira escocesa da Cruz de Santo André com a bandeira inglesa com a Cruz de São Jorge. A Escócia vai preservar o seu sistema jurídico, vai preservar ali instituições nominais, porém, na prática, né, você tem a criação de um novo Estado sob primazia inglesa.
E os ingleses vão passar progressivamente a assumir o controle, a diminuir a influência da nobreza escocesa, controle de terras, deslocamento de colonos, inclusive, e chegamos na reação que nós vamos ter contra isso. Por que, meu caro Matias, os católicos escoceses não vão ficar olhando tudo isso de braços cruzados? Vão considerar que havia um herdeiro católico ao trono, desde a Mary, e nós vamos ter, em 1745, o grande levante jacobita. Jacobita, né, dos reclamantes católicos do trono francês, novamente, né, de Tiago. O representante, né, da reivindicação jacobita naquele momento era o Charles Stuart. Ele vai conseguir, inclusive, arregimentar vários clãs escoceses, e aí sim nós vamos ter uma batalha com o uso de tartans, de kilts, né? Uma batalha que vai misturar, inclusive, armas de fogo com armas brancas, como as famosas espadas largas escocesas, e nós vamos ter a famosa Batalha de Culloden, quando os jacobitas serão derrotados pelas tropas da coroa inglesa, e ela é a última grande batalha campal travada em solo das Ilhas Britânicas. A partir da derrota jacobita, a Escócia vai passar ali por uma espécie de ocupação militar, em que todos os meninos da Escócia, então o menino mora na fazenda da família, lá escondido no meio das Highlands, um belo dia vai chegar uma patrulha de soldados lá e vai levar esse menino para fazer um breve treinamento e um juramento de lealdade pessoal ao monarca. E que isso é importante? Porque ao você impor isso a todos os meninos, significa que, a partir daquele momento, se ele se rebelar contra o rei, ele está descumprindo, ele está quebrando esse juramento de lealdade. Logo, é um crime punível com a morte. Então você fazer o menino jurar lealdade pessoalmente ao rei era uma maneira de dizer, olha só, se você sair da linha, a gente vai poder te executar. E você citou, né, dos escoceses lutando com os kilts, e cabe lembrar que o apelido da torcida escocesa é Tartan Army, por conta justamente dessa identificação com o traje típico, né, que chegou ali na Escócia por volta do século XVI, vindo de Flandres, né, do outro lado do Mar do Norte, e a distinção dos clãs por cores é mais recente ainda, né? Tem dos primeiros registros após o Tratado da União com a Inglaterra em 1707, enquanto que o termo kilt, que na época era quelt, seja da mesma época, como pode se observar na correspondência entre o oficial inglês Edward Burt, enviado à região de Inverness no final da década de 1720. Isso, e o kilt é a roupa, é a peça de roupa, que alguns nossos ouvintes vão chamar de saia, mas pega mal na Escócia. E o tartan é o padrão de cores, o xadrez. Como você mencionou, né, vem de Flandres. E, meu caro Matias, antes da gente entrar, né, no iluminismo escocês, porque o século XVIII também é o século do iluminismo escocês, vamos lembrar para o nosso ouvinte que os nossos parceiros da Pet Love, nesse mês de junho, querem focar no bem-estar integral e preventivo de longo prazo, que combina com as narrativas profundas dos podcasts. A Pet Love acredita que amar é proteger, e a melhor forma de proteger de verdade é garantir que o seu pet tenha a melhor cobertura possível para qualquer momento da vida. E por isso, tem o plano superior ideal de maior abrangência. Quando você decide dividir a vida com o pet, você assume também a responsabilidade de cuidar dele em todos os momentos, inclusive quando surgem situações inesperadas. E a verdade é que imprevistos veterinários podem acontecer com qualquer família e muitas vezes chegam acompanhados de custos altos, especialmente quando envolvem cirurgias, atendimentos especialistas. Por isso, pensar em proteção não é só uma questão financeira, é uma forma também de você garantir a sua tranquilidade. E ter uma cobertura mais completa significa saber que, diante de uma emergência, você vai poder focar no que realmente importa, a saúde e o bem-estar do seu pet. Então, vai no nosso link na descrição, petlovebr.com/xadrezherbal, usa o cupom xadrezherbal50 e você vai ter 50% de desconto na primeira mensalidade dos planos Ideal, Essencial e Completo e carência zerada em vacinas. Vamos lembrar que a Pet Love é prática e digital, você pode fazer tudo pelo site ou pelo app e pode cancelar quando quiser, sem fidelidade, e plano de saúde é Pet Love. Se tem pet, tem que ter.
Bem, Felipe, e nesse momento de maior estabilidade, né, no século XVIII, a gente tem uma grande presença do iluminismo na Escócia, né? Isso, a gente já havia mencionado no programa passado, né, que você tem uma ascensão de uma burguesia mercantil na Escócia, né, o desenvolvimento ali de centros em Edimburgo, em Glasgow. Nós também temos as universidades escocesas e, por conta disso, essas cidades vão ser alguns dos mais importantes centros intelectuais europeus. Provavelmente os dois principais pensadores escoceses desse período são o filósofo David Hume, né, um dos principais autores, né, sobre o empiricismo, a ideia de natureza humana também, e o Adam Smith, né, o pai do pensamento liberal econômico. Inclusive, muitas ideias dele hoje seriam chamadas de socialistas, né? Por exemplo, o Adam Smith é um defensor da questão social dos aluguéis, mas para quem não sabe, o Adam Smith não era inglês, o Adam Smith era escocês. Claro que, né, as duas obras têm várias críticas, têm as suas limitações da época também, mas a Escócia se torna esse importante centro urbano, intelectual, e também um importante centro de comércio atlântico. E aí, meu caro Matias, a fusão disso tudo vai fazer com que a Escócia também seja um dos berços das revoluções industriais. E com as revoluções industriais, também se desenvolvem ali algumas das primeiras experiências socialistas na história. Um dos locais Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco na Escócia é New Lanark, que é uma vila industrial centrada, né, na tecelagem de algodão, que foi criada, né, construída por um cara chamado Robert Owen, como uma abordagem socialista utópica, né, de uma sociedade socialista utópica. E hoje esse local é um patrimônio cultural da humanidade. A Revolução Industrial, né, vai transformar a economia escocesa, né, especialmente com a exploração do carvão, do minério de ferro. Os centros urbanos vão crescer ainda mais, por isso que Edimburgo está listada na Unesco, né, com o Centro Velho e o Centro Novo. O Centro Novo está ligado à Revolução Industrial. Nós também temos, né, como patrimônio cultural da humanidade na Escócia, a ponte de Forth, tá, que cruza o estuário de mesmo nome. É uma ponte de 1890, ainda em uso, e ela é uma maravilha ali da Revolução Industrial, com mais de 2.500 metros de comprimento e também um terminal ferroviário. Glasgow também vai se tornar um dos principais centros industriais do mundo, especialmente os estaleiros do rio Clyde. E eu quero que vocês tenham esses estaleiros em mente. Só que, meu caro Matias, nada desse processo, né? A Revolução Industrial, como o próprio nome dela, né, ela revoluciona as suas sociedades. E uma revolução implica um choque. Nós também vamos ter choques e violências. Vamos ter os episódios das Highland Clearances, que são os despejos nas Highlands, em que os proprietários vão expulsar milhares de arrendatários rurais, né, de pequenos criadores, de pequenos proprietários, para a criação de ovelhas em larga escala. Por quê? Porque a lã agora vai ser usada na indústria têxtil de larga escala. Muitas famílias vão acabar migrando para cidades ou então para o exterior. E aí nós vamos ter, ao longo do século XIX, milhões de escoceses migrando para Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. A Nova Zelândia também é cheia de ovelhas por conta dos escoceses que chegam lá. Então você vai ter essa grande diáspora escocesa. Muitos também vão para as Ilhas Falkvinas, onde nós tivemos a oportunidade de estar ano passado, e onde também é cheio de ovelha. E essa diáspora vai inclusive contribuir, né, para a difusão das tradições culturais escocesas. Vamos ter no século XIX a Escócia também sendo influenciada pelas reformas políticas realizadas no Reino Unido, né? Então, um desejo de maior representatividade pelas classes médias urbanas, né, dos profissionais liberais,
o crescimento e o surgimento dos movimentos trabalhistas e sindicais na Escócia, no Reino Unido como um todo. Inclusive, eu não mencionei, né, mas o Reino Unido ele é fundado nesse processo. Né? O Reino Unido, com esse nome, é criado em 1801, a partir do Ato de União da Grã-Bretanha e Irlanda. O Reino Unido é basicamente a absorção da Irlanda no sistema que existia anteriormente, porém, em 1922, nós temos a independência, né, da República da Irlanda, que começa em 1916, mas termina em 22. Então, no século XIX, nós vamos ter ampliação de movimentos por maiores direitos sociais, maiores direitos políticos, movimentos trabalhistas, as trade unions, os sindicatos na Ilha Britânica, e também vamos ter a expansão do sistema educacional. Por quê? Porque com a Revolução Industrial, agora você tem mais impressão, tá? Mais material impresso. Então você tem uma demanda maior por alfabetização e uma demanda maior por capacitação profissional das pessoas. O próprio Estado na Europa vai olhar e falar, olha só, se a gente não educar a nossa população, nós vamos ficar para trás na competição industrial imperial da Segunda Revolução Industrial. Então, a expansão do sistema público de ensino que ocorre nesse momento, no século XIX na Europa, que já ocorria nos Estados Unidos, ela é muito derivada também dessa ideia de, olha só, a nossa população tem que saber pelo menos ler, escrever e fazer conta, para poderem trabalhar nas indústrias e a gente não ficar atrás das outras potências. No caso da Escócia, nós ainda vamos ter muito um papel educativo das igrejas, um predomínio das igrejas nos sistemas de ensino, com um papel muito importante da identidade religiosa de cada um, se a pessoa era católica, se a pessoa era protestante. E, meu caro Matias, os escoceses, além de imigrarem para regiões do Império Britânico, além de serem soldados do Império Britânico, também vão ter um papel importante na administração do Império Britânico, almejando, né, alcançando altos postos na administração. Por quê? Porque você tem o Reino Unido, em teoria, né, é um novo país, em teoria é a união de todos esses territórios, mas na prática os ingleses são privilegiados. Então o serviço no Império ou o serviço militar eram maneiras, entre aspas, acessíveis de ascensão social, tá? Então você, se era da classe média escocesa ou se era um pequeno nobre escocês, valia a pena você passar ali alguns anos na administração imperial, sei lá, no Sudão ou na África do Sul, e você às vezes conseguiria alcançar posições que, ficando na Escócia, você não alcançaria, porque você não é inglês, porque você não é da nobreza britânica. Porque o Império Britânico, embora seja muito baseado no discurso liberal, se tem uma coisa que não é meritocrática no mundo, é a monarquia. A monarquia, o seu berço, vale muito mais do que qualquer habilidade, qualquer capacidade que você tenha. Então, a gente termina esse bloco mais ou menos aí na virada do século XIX para o século XX. Bem, passemos agora para o quadro oferecido pelos nossos parceiros da Pet Love para conhecermos os mascotes do futebol escocês. O mascote. Bem, Felipe, você separou alguns mascotes, né, dos clubes da elite do futebol escocês e depois eu vou contribuir com alguns mascotes mais diferentes das divisões de acesso. Você é hipster. Mas assim, é importante mencionar, gente, logo de cara, que assim, os mascotes, por exemplo, no futebol brasileiro, na maior parte deles, eles são derivados de um processo orgânico, quase. Então você tem alguns mascotes ali que foram adotados de forma folclórica ou que, né, surgiram ali na criação do clube, na criação daquela associação esportiva. Então, por exemplo, o periquito é um símbolo do Palmeiras pelo menos desde a década de 1940. E na década de 1980 a torcida abraçou o porco, que até aquele momento era utilizado como uma ofensa, especialmente uma ofensa contra italianos aqui em São Paulo. E aí o porco também virou um mascote. Eu estou dando exemplo do Palmeiras não por razões clubísticas, mas porque eu tenho informação mais vívida na minha cabeça.
Por que eu tô fazendo esse disclaimer, meu caro Matias? Porque a impressão que eu tive fazendo a pesquisa para esse programa é que os mascotes escoceses, eles foram adotados numa pegada meio NBA, sabe assim, para serem uma coisa mais mercantilizada ou para distrair as crianças no intervalo do jogo, porque praticamente todos que eu encontrei são extremamente recentes. E começando pelos Rangers, que tem o mascote, o Broxy Bear. Broxy é um anagrama de Ibrox, que é o estádio do Rangers. E Bear vem do Cockney, né? Que é o dialeto londrino, de você se referir a uma coisa com uma palavra que lembra aquela coisa. Então, a abreviação de Rangers é Gers e rima com Bear. Então, para se referir aos torcedores do Rangers, você falava que eram os Bears. Eu não sabia disso, agradeço a aula. Enfim, o Broxy Bear, ele foi criado em 13 de novembro de 1993, tá? Ou seja, um processo novamente extremamente recente. E depois criaram a esposa dele, a Roxy, e o filho deles, o Boris. É russo. E aí, em 1998... o Celtic apresentou o Whoopie the Huddle Hound, né? Tudo com H. Ele, no caso, é um cachorro. Ele não tem uma raça específica, mas ele parece um beagle, né? Lembrando que hound é o termo em inglês para cão de caça farejador, né? Não o cão de porte grande, o cão farejador. E o beagle é um hound. Então, assim, eu vejo o Whoopie, eu penso num beagle. E lembra Snoopy, que é outro beagle. Pois é, bem lembrado. E em 98 ele foi introduzido, e aí em 2012 apresentaram a irmã dele, a Hayley, tá? Que é para ser a mascote feminina. E a origem mitológica, né, que ele seria um cachorro que foi encontrado perto do estádio, enrolado num cachecol do Celtic. Mas repito, isso é uma origem mitológica, eu não encontrei algum cachorro que de fato em algum momento da história foi realmente encontrado perto ali do Celtic, enrolado num scarf, cachecol, num cachecol do Celtic. Enfim, parece que teve de fato um cachorrinho encontrado perto do estádio, mas as circunstâncias são bem diferentes. Já o Aberdeen, o mascote oficial é Donny the Sheep, que foi introduzido apenas em 2014. Então, novamente, para mim não parece um processo muito orgânico. E nós falamos, né, da expansão da criação de ovelha pela Escócia. E como curiosidade, a Escócia tem 6 milhões e meio de ovelhas. Ou seja, se as ovelhas se rebelarem, cada escocês vai ter que sair na mão com apenas 1,1 ovelha, tá? Porque são 5 milhões e meio de pessoas. Então não é tão maior assim como é, por exemplo, nas Falklands, né? Ou na Nova Zelândia, que se as ovelhas se rebelarem, cada um vai ter que sair na mão com 5, 7 ovelhas. O Dunfermline tem como mascote outro cachorro, o Sammy the Tammy. E para concluir a minha parte, meu caro Matias, justamente nessa impressão que eu tive de que os mascotes escoceses são mercadológicos, o Hearts já teve 4 mascotes. Sabe, meio assim, testa esse aí, o público não gostou, então testa esse outro. O povo não gostou, testa esse outro. Novamente. Algum deles foi um coração? Um coração gigante. Mas, assim, novamente, não me parece ser um processo tão orgânico assim quanto costumam ser os mascotes no futebol brasileiro. E para constar, meu caro Matias, o atual mascote do Hearts é o Jock the Jambo, que é um West Highland Terrier, ou seja, um de uma raça escocesa. Mas já teve assim um tigre como mascote do Hearts. O que um tigre tem a ver com a Escócia? E jockey, que também é uma maneira coloquial de se referir aos escoceses, né? Já o Kilmarnock, que quase foi rebaixado na temporada passada, ficou em antepenúltimo na Scottish Premiership, tem no seu símbolo 2 esquilos, o que é bastante curioso, né? Não é comum no universo futebolístico este animal. Já o Alloa Athletic, que joga na 3ª divisão, né, a Scottish League One, tem no seu símbolo e também como seu mascote uma vespa, bem bombada, inclusive. Bolada ela. Já o East
Kilbride, também da Scottish League One, tem no seu distintivo o ostraceiro, né, que é uma ave costeira que justamente caça ostra, né? O nome não é à toa. Enquanto que o Ross County FC, que a gente vai falar mais adiante no próximo bloco, tem no seu distintivo uma cabeça de cervo. Isso porque na região onde o clube está localizado, né, nas terras altas, você tem o Seafort Highlanders, né, que foi um regimento da infantaria que lutou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então o clube fez uma homenagem a esse regimento do exército britânico que durou de 1881 a 1961. Bem, passemos agora para o bloco futebolístico, no qual a gente acompanhará os últimos 50 anos da história do futebol escocês. O campo. Bem, a gente recebe novamente aqui o Ian Marshall para seguir contando a história do futebol escocês. Em meio às celebrações pelo Jubileu de Prata da coroação de Elizabeth II, foi realizada a rodada final da 82ª edição do Campeonato Britânico de Seleções entre os dias 3 e 4 de junho de 1977. Com o empate no dia anterior entre Irlanda do Norte e País de Gales, bastava à Escócia não perder da arquirrival Inglaterra em sua visita ao mítico estádio de Wembley para sagrar-se campeã. Os escoceses saíram na frente com gols de Gordon McKee e Kenny Dalglish, e no final do jogo os ingleses até descontaram em penalidade convertida por Michael Channon. Quando soou o apito final, milhares de escoceses, entre eles o cantor Rod Stewart, invadiram o principal campo do futebol inglês para celebrar a 24ª e última conquista do British Championship pela Escócia. Assim como ocorreu com o torneio de rugby Five Nations de 1972, o campeonato britânico da temporada 1980-81 foi cancelado por conta dos Troubles na Irlanda do Norte, já que em 5 de maio de 81, o ativista Bob Sands, líder do Provisional IRA, morreu na prisão Mace após uma greve de fome, gerando diversos protestos por parte dos republicanos norte-irlandeses. Lembrando rapidamente para o nosso ouvinte, né, que o período dos Troubles é o período que vai mais ou menos da década de 1960, né, até 1998, quando a gente teve uma intensidade muito grande da violência sectária na ilha da Irlanda, especialmente em Belfast, que fica na Irlanda do Norte, ou Irlanda ocupada, e também ali em algumas cidades da divisa, né, mais famosa sendo Derry, né, entre especialmente irlandeses católicos republicanos e irlandeses protestantes e unionistas, ou então ingleses e seus descendentes. E a gente inclusive trata, né, no Fronteiras sobre a Irlanda do Derry City, que é um time da Irlanda do Norte, mas que joga o campeonato da República da Irlanda, porque é uma cidade de maioria católica e tinha muito problema de sectarismo e violência quando o Derry City visitava as outras cidades do Ulster. Você deu uma ênfase no católica, eu lembrei do... É uma rádio católica. As delegações de Inglaterra e País de Gales optaram por não viajar a Belfast e o torneio ficou sem vencedor, apesar da Escócia estar na liderança com 2 vitórias e 1 derrota. Já na final da Copa da Escócia de 1980, houve uma enorme onda de violência no Hampden Park após George McCluskey, do Celtic, marcar o gol da vitória na prorrogação contra os arquirrivais do Rangers. Mais de 200 torcedores foram detidos e ambos os clubes foram multados em 20 mil libras cada,
no que foi considerado o episódio mais notório do hooliganismo na Escócia. Realmente, as imagens são absurdas. Tem vídeo no YouTube, tá tudo lá. Realmente, vale a pena assistir. Porque, como se citou agora, isso diria, tipo, no ápice, assim, da tensão na Irlanda do Norte, dos Troubles, e isso faz muito parte da identidade, ou fazia muito parte, ainda faz, da identidade das duas torcidas. Daí, é uma guerra campal mesmo. É muito estranho porque começa muito depois do jogo. Não é uma coisa que interrompe o jogo termina, apresentei uma taça pro Celtic, faz todo aquele protocolo, a torcida do Rangers ainda tá no estádio. Daí, alguns torcedores do Celtic invadem pra comemorar e pra provocar um pouquinho, assim. Daí o outro lado entra e vira uma bagunça total. Algo parecido aqui em São Paulo, né? Em 95, com a Supercopa São Paulo de Juniores, entre Palmeiras e São Paulo, a recordada Batalha do Pacaembu, e que daí teve consequências posteriores, né? Como a proibição da venda de bebida alcoólica, né? Que Sim. Ocorreu aqui em São Paulo também e na Escócia depois de 1980 igualmente. Exato, muito parecidas realmente as imagens e as consequências, e até na Escócia baniram álcool nos estádios, mas também baniram álcool nos ônibus que levavam os torcedores pro estádio. Então e sempre começavam a botar os jogos muito cedo também, para tentar Sim. evitar tudo isso. Isso tudo vem depois desse final. Isso acontece bastante no Chile atualmente. Além dos clássicos já não terem torcida visitante, eles são jogados muito cedo. Para evitar justamente os ânimos mais acesos, assim, depois de horas de bebedeira, né? Uhum. Mas então, contrariando o senso comum, não vende-se bebida alcoólica na Escócia até hoje. No estádio, não. Zero. E os jogos entre Celtic e Rangers geralmente começam meio-dia, talvez 11 horas da manhã. Não é torcida única. Teve recentemente algumas tentativas de torcida única. Possivelmente teremos na próxima temporada, porque teve nessa temporada um incidente muito parecido com esse final de 80, que foi o Celtic ganhou do Rangers nos pênaltis, no estádio do Rangers, no semifinal da Copa Escocesa, e os torcedores do Celtic invadiram o campo de um lado e a torcida do Rangers invadiu do outro lado, e só teve uma linha policial para impedir exatamente o que a gente viu mais de um quarto de século atrás, assim. Após décadas de inatividade, o futebol feminino refloresceu na Escócia, mesmo com a Associação Escocesa jogando contra, pois em uma assembleia da UEFA em 1971, ela foi a única a votar contra a modalidade, justo quando o Stearton Tisley chegou à final da primeira edição da Copa da Inglaterra Feminina, sendo derrotado pelo Southampton por 4-1. No ano seguinte, enfim, foi fundada a Scottish Women's Football, por 6 agremiações: Aberdeen Primadonnas, excelente nome, Cambuslang Hoverets, Dundee Strikers, Edinburgh Dynamos, Stearton Tisley, já citado, e o West Ham United, sendo este o primeiro campeão. Aberdeen se tornou o epicentro da indústria petrolífera britânica a partir de 1976, e o clube local foi beneficiado pelos royalties do óleo extraído do Mar do Norte. Até então, os Dons haviam conquistado apenas uma liga, 54-55, e 2 copas, 47-70. O bom momento econômico da cidade e a chegada de um promissor treinador que havia promovido o St Mirren na temporada 76-77 fez com que o Aberdeen conquistasse mais 3 ligas, 80, 84 e 85, 4 copas, 82, 83, 84 e 86, uma Recopa e outra Supercopa europeias na temporada 1982-83, batendo Real Madrid e Hamburgo respectivamente. O técnico em questão era Alexander Chapman Ferguson. Não, realmente, impressionante. Não dá pra gente subestimar o que ele fez no Aberdeen. Porque, podemos dizer hoje que outros tempos, os Celtic Rangers talvez não eram tão dominantes que são hoje, mas eles eram, sim. Para ter o Aberdeen não somente ganhando um título, assim, mas ganhando vários e sendo, por muita gente, o melhor time na Escócia por um bom tempo, impressionante. Nunca vai se repetir, eu acho.
E cabe lembrar que o título do Aberdeen em 85 foi o último fora da dupla de Glasgow, né? Já são aí mais de 40 anos, né, sem que Celtic ou Rangers sejam campeões escoceses. Fergie, como era conhecido, fazia parte da comissão técnica durante o ciclo mundialista de 1986, quando o treinador Jock Stein faleceu em 10 de setembro de 1985, logo após o empate em 1-1 contra o país de Gales, que garantiu a seleção escocesa na repescagem intercontinental. E o Jock Stein, claro, ele era o técnico do Celtic na campanha vitoriosa da Copa dos Campeões da Europa em 67. E nesse jogo ele teve um ataque cardíaco no banco de reservas e foi para o hospital depois, mas não resistiu. Alex Ferguson comandou a Escócia nos 2 jogos contra a Austrália, dos quais venceu em Glasgow por 2-0 e empatou 100 gols em Melbourne, garantindo a classificação da Escócia para o seu 6º Mundial, sendo o 4º de forma consecutiva. O treinador conciliou o trabalho no Aberdeen e na seleção, mas seguindo a tradição escocesa, não passou da fase de grupos no México, ficando na última colocação da chave compartilhada com a surpreendente Dinamáquina, Alemanha Ocidental e Uruguai. E nessa Copa a Escócia foi sem o Alan Hansen e Kenny Dalglish também. O primeiro foi cortado pelo Ferguson e outro foi machucado. E os dois estavam assim no auge no Liverpool. E nesse último jogo contra o Uruguai, eles estavam com 10 jogadores para a maioria assim, do jogo, mas a Escócia só conseguiu empatar por 0-0. Isso era a chance finalmente de passar na fase de grupos, mas aí acabou sendo o que virou uma decepção clássica, tradicional assim, da seleção escocesa na Copa do Mundo. Após rejeitar propostas de Arsenal e Tottenham no verão, Alex Ferguson assumiu o cargo do Manchester United em novembro de 1986, substituindo Ron Atkinson. Em Old Trafford, o treinador escocês conquistou 13 títulos da Premier League, 5 Copas da Inglaterra, 4 Copas da Liga, 10 Charity Shields, 2 Champions League, uma Recopa e outra Supercopa Europeia, além dos títulos mundiais de 1999 e 2008. Então realmente o Alex Ferguson ele precisa de um episódio só para ele. Mas algo que muita gente esquece é quanta paciência o Manchester United tinha com ele no início. Porque ele assume, como você falou, em 86, mas o primeiro título dele para o United é em 90. E ele quase foi demitido inúmeras vezes naquela temporada de 89 e 90. E tinha até um banner que ficava no estádio que estava escrito 3 anos de desculpas, continua uma merda, tchau Fergie. A corneta. Assim, sendo honesto, o Ferguson ele tem um domínio muito grande na Premier League, a partir do time que inclusive ele forma, né, na categoria de base ali, com Scholes, Ryan Giggs, etc. A classe de 92. Isso. Mas assim, se você pensar, né, que foram 26 anos e meio e 2 Champions League, se um treinador ficasse 26 anos no Real Madrid, por exemplo, e não, sei lá, chegasse em 10 finais de Champions League pelo menos, ele era considerado um fracassado. Então, assim, os números do Alex Ferguson no Manchester internamente são muito grandes, mas essa coisa, especialmente no palco europeu, tem alguns asteriscos. Mas que assim, ele conquista o dobro de títulos que o United tinha, né? Sim. Porque até então o Manchester United só tinha a Copa dos Campeões de 68. E ele é responsável por dar a camisa 7 do Manchester United para Kleberson. E o Cristiano Ronaldo ficou com a 17. E curiosamente, o treinador da conquista do United em 68 era outro escocês, o Matt Busby. O Matt Busby. E o Manchester United só ganhou o campeonato inglês com 2 técnicos. Matt Busby e Sir Alex Ferguson. Não tem outro técnico que ganhou o campeonato inglês. E tem essa questão também que na Premier League até agora nenhum treinador inglês foi campeão, né? Já tem mais de um escocês, mas... Não, o que os esportes mostram é que os ingleses são muito bons de inventar esportes, mas os outros vão lá e fazem melhor, né? Isso tá no rugby, isso tá no cricket, isso tá em todos que eles inventaram. Em julho de 1989, Maurice Johnston se tornou o primeiro católico a ser contratado pelo Rangers desde a Primeira Guerra Mundial,
sofrendo ameaça dos dois lados do sectarismo em Glasgow, já que ele havia defendido o Celtic antes da sua passagem pelo Nantes. Johnston ficou apenas 2 temporadas em Ibrox, transferindo-se para o Everton em 1991, participando do segundo e terceiro títulos do inédito N-campeonato consecutivo que o Rangers conquistaria durante a década de 1990. E essa contratação do Mo Johnston é um momento crucial assim, na rivalidade, porque até então a torcida do Celtic tinha uma certa vantagem moral assim, em cima da torcida do Rangers, porque o Rangers não empregava católicos, e era política do clube. O Celtic sempre empregava protestantes. O Jock Stein, o técnico que a gente citou várias vezes já, ele era protestante, e depois disso eles trazem o Mo Johnston, eles quebram essa barreira e eles ganham uma avalanche de títulos, assim. Então era um momento muito difícil para ser torcedor do Celtic. Eu vou aproveitar esse momento para fazer uma pergunta para você, Ivan, que é o seguinte: nos últimos anos começaram a ter algumas análises, algumas argumentações que dizem que assim, a rivalidade Celtic-Rangers ela surgiu por conta da questão religiosa, mas hoje em dia, digamos assim, os próprios clubes meio que transformaram isso numa espécie de marca, né? Para valorizar o clássico. Hoje em dia teria uma supervalorização desse aspecto religioso. Como você vê isso? Então, para a questão dos clubes tentarem apropriar disso como uma marca, eu discordo, porque realmente os clubes, eles não gostam de inflamar a rivalidade, na verdade. Os dois, eles não gostam muito de inflamar a questão religiosa mesmo. Uhum. E a questão religiosa, realmente, não é uma coisa tão latente assim nessa rivalidade hoje em dia. Eu diria que essa rivalidade vai de causas para causas, assim. Agora, a questão é Palestina e Israel. Essa é a questão entre essa rivalidade. Com o Celtic sendo pró-Palestina. Sim, sim. E certas brigas de esquerda-direita, assim, sempre tem alguma causa principal para essa rivalidade ficar muito mais inflada que era, sei lá, 5 anos atrás. Assim. Como o plebiscito da década passada também. Daí era outra coisa. E antes disso era Irlanda do Norte. E continua sendo Irlanda do Norte. Então sempre tem alguma coisa por forte, culturalmente ou politicamente, que sempre nutre essa rivalidade. Sempre fica muito forte. Mas a questão religiosa mesmo não é muito forte hoje em dia. Mas para as pessoas, para os torcedores, eu digo, a questão religiosa ainda tem um peso ou isso diluiu? Eu acho que é mais uma questão de tradição, assim. Então, talvez não isso, é uma coisa. Talvez muito essa latente, palavra ter ficado melhor do que a maneira como eu coloquei. É que não é uma questão mais sectarianismo mesmo, sectarianismo religioso, não tem muito mais isso em Glasgow. Obviamente existe, mas não como foi no passado, né? Uns 30, 40 anos atrás. Tanto é que hoje é muito mais comum, né? Jogadores católicos no Rangers e protestantes no Celtic. Muito. Assim. E torcedores também. Torcida super mista nessa questão. A Escócia finalmente estreou na Eurocopa em 1992, terminando na 3ª colocação do forte grupo dividido com Alemanha, Comunidade dos Estados Independentes, que suplantou, né, a União Soviética, e Países Baixos, do qual ganhou apenas dos ex-soviéticos na última rodada por 3-0. Na edição seguinte, também terminou na 3ª colocação do seu grupo, ao empatar com os Países Baixos, perder para a Inglaterra e vencer a Suíça. Na virada do século, o campeonato feminino se reorganizou agora com o apoio da Associação Escocesa e a participação dos clubes tradicionais, com a renomeada Scottish Women's Premier League. O maior campeão é o Glasgow City, com 16 títulos, que foi fundado pela jogadora Laura Montgomery e a sua amiga Carol Ann Stewart, em 1998. Em 2015, o clube chegou às quartas de final da UEFA Women's Champions League, quando foi derrotado pelo PSG por 7-0 no placar global. Durante o primeiro semestre de 2012, o Rangers tentou de todas as formas evitar a falência. Porém, além das punições administrativas e esportivas, teve que recomeçar do zero, mudando a sua pessoa jurídica para The Rangers Football Club Limited e rebaixado automaticamente para o 4º nível da pirâmide do futebol escocês. E nesse caso não foi exatamente um rebaixamento, é porque o clube que vai à falência perde o status de membro, assim, na liga. Eles saem da liga e tem uma vaga. Daí esse novo clube teve que ser readmitido ao campeonato escocês.
teve até uma votação de, então a gente vai deixar eles voltarem para a primeira divisão, e obviamente eu acho que foi 10 contra 1, assim, em termos dos votos. E o Celtic não falou nada, assim, até o último segundo. Se absteve. Então eles entraram de novo, esse novo clube, na quarta divisão. Com a ausência do arquirrival, o Celtic conseguiu igualar o feito do N campeonato consecutivo. Mas justamente na temporada pandêmica de 2020-21, o Rangers venceu o seu 50º título escocês. Contudo, os alviverdes ganharam as últimas 5 ligas e finalmente superaram os azuis com 56 campeonatos conquistados. A seleção feminina debutou na Eurocopa e Copa do Mundo no final da década passada, mas assim como os homens, não passou da fase de grupos em ambas. Na Euro 2017, sediada nos Países Baixos, ficou na 3ª colocação, atrás de Inglaterra e Espanha, a quem venceu na última rodada por 1-0, gol de Carolina Weir, meia atacante do Liverpool na época. Já no Mundial de 2019, disputado na França, ficou na lanterna da chave, na qual novamente foi derrotada pela Inglaterra, além de perder para Japão e empatar com a Argentina. Depois de 25 anos, a seleção masculina voltou a disputar a Eurocopa em 2021, na edição descentralizada e adiada por conta da pandemia de Covid-19, ficando na última colocação do grupo com Inglaterra, Croácia e Tchequia. E nesse jogo contra a Tchequia, que foi em Glasgow, em Hampden Park, teve até um daqueles gols que Pelé não fez, do Patrick Schick. Ali, realmente, a nossa sorte assim, nesses campeonatos não tá muito boa, não. Em 10 de outubro de 2023, a candidatura de Escócia, Inglaterra, País de Gales e República da Irlanda foi escolhida de maneira unânime pela UEFA para sediar a próxima edição da Eurocopa em 2028, na qual apenas o Hampden Park, que já foi palco de 6 finais continentais, deve ser utilizado entre os estádios escoceses. Agora vamos passar aqui por alguns números, né, do futebol escocês, tanto de seleções quanto de clubes, né? São 9 participações em Copas do Mundo masculina, né? 54, 58, 74, 78, 82, 86, 90, 98 e já contando agora com o Mundial de 2026, no qual foram apenas 4 vitórias. Uma participação em Copas do Mundo feminina, 3 participações na Eurocopa masculina e uma apenas na Eurocopa feminina. O jogador com mais partidas pela seleção escocesa é o Kenny Dalglish, com 102 jogos no período de 1971 a 86, podendo ser ultrapassado por Andy Robertson, que tem quase 100 partidas desde 2014. A jogadora com mais partidas pela seleção escocesa é a Gemma Fay, goleira que defendeu a meta da Escócia em 203 oportunidades entre 1998 a 2017. A já citada Carolina Weir tem 120 partidas desde 2013. Tem um detalhe assim, né, que 203 partidas, o atleta masculino que tem mais jogos por uma seleção de futebol é o Cristiano Ronaldo, com 226 jogos por Portugal. Ela tem quase o recorde, né, 203, é um número gigantesco. Pois é, e eu acho que insuperável, né? Até porque ela jogou 19 anos, né, pela seleção. 19 anos, bastante tempo. Já os artilheiros da seleção masculina são Denis Law, que atuou entre 1958 a 74, e o Dalglish, que estão empatados com 30 gols. Porém, a média do Denis Law é quase o dobro da do Dalglish, né? São 0,55 gols por partida contra 0,19. Na atualidade, o John McKeegan e o Scott McTominay anotaram 20 e 15 gols respectivamente, mas a média de ambos é baixa, né? Pouco mais de 0,20 gols por partida. E nenhum dos dois é atacante também. Tem esse fato também. Já a artilheira da seleção feminina é a Julie Fleming, que anotou impressionantes 116 gols em 118 partidas entre 1996 a 2015, tendo quase o dobro da segunda colocada, que é a Jane Ross, que se aposentou da seleção em 2024 com 62 gols. Também outra marca difícil de ser superada, né? Quase um gol por jogo. Agora falando das rivalidades das seleções escocesas, vamos começar pelos homens, e o principal rival é a Inglaterra, né, que é o confronto mais repetido da história, são 117 jogos desde 1800
e 72, com 42 vitórias, 26 empates, 49 derrotas, 176 gols pró e 206 gols contra, né? Até uma rivalidade bastante equilibrada, né? Em segundo vem o País de Gales, com 108 jogos, que é o segundo confronto mais repetido da história, 62 vitórias, 23 empates, 49 derrotas, 245 gols pró e 124 gols contra. Aí vem a Irlanda do Norte, e uma paternidade aqui escocesa, né? São 97 jogos, 64 vitórias, 17 empates e 16 derrotas, né? Ao todo foram 261 gols pró contra 84 contra, mais que o triplo. E a Irlanda foram 13 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 14 gols pró, 13 gols contra, também uma rivalidade bastante parelha. Já no feminino, contra a Inglaterra foram 28 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 25 derrotas, daí é uma maternidade inglesa. Tá feio isso. 16 gols pró e 95 gols contra. Contra o País de Gales foram 13 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 19 gols pró, 12 contra. Irlanda do Norte, 9 jogos, 9 vitórias, também aí uma maternidade, né, do outro lado do mar da Irlanda, 34 gols pró, 3 gols contra. E contra a Irlanda, 14 jogos, 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 25 gols pró e 11 gols contra. Agora falando dos derbys locais, né, entre os clubes escoceses. O mais conhecido, né, a Old Firm, né, provavelmente uma das maiores rivalidades do futebol mundial, que tem esse apelido desde o começo do século passado, quando os clubes já ensaiavam uma hegemonia no futebol escocês que se confirmou nos últimos 120 anos, já que a dupla ganhou mais de 90% das ligas e mais da metade das copas. Contudo, não existe um consenso sobre o número de partidas nem de vitórias para cada lado, com o Rangers liderando em 2 levantamentos e o Celtic em outro. E desde a falência, assim, do Rangers, o argumento, algumas pessoas falam que é brincadeira, depende da pessoa que tá falando, quem tá levando mais a sério ou não, mas o argumento da torcida do Celtic é que não existe mais a Old Firm, que acabou quando o Rangers foi à falência, agora o jogo contra o Rangers vira o Glasgow Derby, só. É engraçado que, curiosamente, eu achei uma outra estatística que diz que eles estão empatados em número de vitórias. Mas aí, claro, pensando no primeiro jogo, desde 1888, não a atual questão aí de que acabou. Mas, assim, faz sentido, né? Aí temos o Original Glasgow Derby, que é o clássico mais antigo do futebol escocês, disputado desde 1875, cujo último encontro foi realizado na edição passada da Copa da Escócia, no qual o Rangers goleou o Queen's Park por 8-0, somando 80 vitórias em 109 partidas, muito por conta, né, do amadorismo, né, que o Queen's Park manteve até o final da década passada. Aí temos o Edinburgh Derby, o segundo clássico mais antigo do país e que é uma versão mais localizada e pacífica do Old Firm, né, que opõe católicos do Hibernian e protestantes do Hearts, na capital escocesa. No total foram 345 partidas oficiais, com 152 vitórias do Hearts, 103 empates e 90 triunfos dos Hibs. E esse ano o Hearts perdeu o título escocês literalmente no último tempo do último jogo, né? Contra o Celtic. Contra o Celtic, até aquele momento eles estavam sendo campeões e os caras saíram chorando de campo, etc, porque realmente foi uma coisa bem impactante, né? E o Hearts não é campeão há não sei quanto tempo e os caras estavam sendo campeões até o último... Olha, eles não são campeões desde 1960. É muito tempo. Uma fila de 66 anos aí. E nos últimos 30 minutos eles perderam o título. E coincidiu de justamente ser o confronto direto com o Celtic, né? Porque o Hearts liderou quase todo o campeonato, né? Sim. O campeonato escocês que tem um formato bastante peculiar, né? Que no meio do campeonato divide em 2 grupos, né? Sim. Daí para brigar pelo título e outro contra o rebaixamento. Então tem 12 times, então você joga 33 vezes, assim, no começo. Você joga 3 vezes contra cada time, daí você tem essa divisão, 6 primeiros entre si, daí os 6 últimos, assim. Mas não é
como, tipo, mata-mata ou uma liga separada, só conta a sua pontuação original, assim. Sim, mantém a pontuação, mas aí você só joga com os times que estão brigando pelo mesmo objetivo. Né? E realmente, esse ano foi muito emocionante, assim, até para pessoas que não conhecem tanto sobre futebol escocês, valeu a pena assistir, eu acho. Aí temos o Dundee Derby, que é a 4ª cidade mais populosa do país, e também tem os estádios mais próximos do Reino Unido, já que o Dance Park, do Dundee Football Club, e o Tannadice Park, do Dundee United, estão separados por menos de 200 metros. Tal proximidade fez com que os hooligans locais se unissem contra os forasteiros, né? Um caso também bastante curioso, né? Que eles têm uma firm única, né? Que é dos 2 clubes de Dundee, porque quando vem as torcidas visitantes, a área dos 2 estádios está em risco, né? Então eles têm que se unir contra quem vem de fora. O clássico completou 100 anos em novembro de 2025 e o Dundee United leva certa vantagem em relação ao Dundee FC, com 84 vitórias contra 52, além de 46 empates em 182 partidas oficiais. Aí temos o Highland Derby, também conhecido como Cold Firm, é muito bom, que é uma rivalidade mais recente que opõe os clubes mais representativos das terras altas ali no noroeste do país, né? O Inverness e o Ross County, cujas cidades estão a 23 quilômetros de distância, enquanto outros clubes do norte do país ficam a mais de 150 quilômetros de distância dessas 2 cidades. No período de 1994 a 2021 foram 62 partidas, com 27 vitórias do Inverness, 17 do Ross County e 18 empates. E, Matias, você não citou o Aberdeen nos clássicos, mas vocês falaram bastante dele, né, nos 2 programas. Tinha, né, um cântico da torcida do Aberdeen que a gente tem que citar aqui, né? Se o William falar que é lenda urbana, que ele não existe, por favor, não fale, deixa eu viver na ilusão. Né, que vocês falaram muito, né, como o Old Firm protagoniza o futebol escocês, o Celtic verde e o Rangers azul, e o Celtic católico, né, e o Rangers unionista. Né? E a torcida do Aberdeen, reza a lenda, tinha um cântico que era, vou falar a palavra em inglês, tá, gente? Crianças, pulem o trecho. Fuck the blue, fuck the green. Ou seja, foda-se o azul, foda-se o verde. Fuck the pope, fuck the queen. Ou seja, F o papa, F a rainha. We support Aberdeen. Enfim, sobre as rivalidades, né? Achei que a gente não podia fazer esse programa e não mencionar essa história. E repito, se for lenda, me deixa morrer na ilusão. Não, vou até melhorar assim, a sua memória, porque não é só o Aberdeen que tem esse cântico na Escócia. Até o Partick Thistle que tem uma música bem similar, com quase a mesma letra. Assim. Então, até citando nesse bloco o Aberdeen tem uma rivalidade muito forte com o Rangers. Eu não sei exatamente como descrever, não diria que é uma rivalidade super estabelecida, mas as 2 torcidas se odeiam, assim. Deve ser pela época que o Alex Ferguson estava em Aberdeen, e os 2 eram os clubes mais fortes da Escócia na época, mas os 2 se odeiam muito, assim, até mais do que Aberdeen com Celtic, assim, Aberdeen e Rangers é uma coisa super séria. Nossa, essa eu não esperava ouvir, que mais do que Rangers e Celtic eu não esperava ouvir. Não, mais do Rangers e Celtic não, mais do Aberdeen e Celtic. O Aberdeen, okay. Eles têm essa música eles não gostam da Papa, não gostam da Rainha, mas parece que eles gostam menos do time que gosta da Rainha do que o time que gosta do Papa. E no submundo, né, das torcidas, a firma do Aberdeen foi uma das mais proeminentes ali nos anos 80, né, os Soccer Casuals, que eram muito inspirados nos hooligans britânicos, principalmente no jeito de se vestir, né? E, novamente, né, como a Aberdeen estava numa pujança econômica, o pessoal tinha dinheiro para comprar as roupas de marca, tudo. Sim. Então, eram uns caras que gostavam de briga e de moda. É algo bastante curioso. É isso. E per capita era a cidade mais rica da Escócia na época, realmente, por causa dessa pujança tipo, petrolífera, assim. E falando aqui, né, dos confrontos com o Brasil e relações também, né, do futebol brasileiro com a Escócia, foram 10 confrontos entre as seleções masculinas, 4 em Copas do Mundo, 1 pela Taça Independência e 5 amistosos, com 8 vitórias brasileiras e 2 empates, 16-3 no saldo global, né?
No século atual, se enfrentaram apenas uma vez em amistoso realizado em março de 2011 no Emirates Stadium, em Londres, e sob o comando de Mano Menezes, o Brasil ganhou por 2-0, ambos os gols marcados por Neymar. O Brasil foi a campo naquela ocasião com Júlio César, Dani Alves, Thiago Silva, Lúcio e André Santos, Lucas Leiva, entrou Sandro, Ramires Delano, entrou Elias, Jadson, entrou Lucas Moura, Neymar, entrou Renato Augusto, Leandro Damião e entrou Jonas também. Já no feminino, as seleções se enfrentaram primeiramente em uma série de 3 amistosos realizados em São Paulo nos dias 10, 12 e 14 de dezembro de 1996. Era uma maratona aqui, né? O Brasil ganhou por 5-0, 6-0 e 7-1. Imagino que tinha mais jogadoras presentes, né? E a seleção escocesa está sentindo-se 7-1 até hoje. Voltaram a se enfrentar em 2013 em um torneio amistoso no Mané Garrincha, em Brasília, com nova vitória do Brasil por 3-1. Gol de Marta e Debinha, que marcou 2 vezes, e a Lauder descontou. Por fim, em 2019, a Escócia venceu o Brasil por 1-0, gol de Lynn Little, em amistoso realizado em Múrcia, na Espanha, porque eu só imagino um Brasil e Escócia jogando no sul da Espanha. E você focou no jogo Brasil-Escócia no século XXI, né? Mas como você mencionou, se enfrentaram 4 vezes em Copa do Mundo. E assim, em 98 não foi um passeio, não. Complicou ali. Eu tenho algumas lembranças desse jogo, não foi um passeio. Era uma camisa muito bonita da Escócia, pra variar. E tinha aquele zagueiro loiro, maluco. Colin Hendry. Hendry. Depois a Escócia teve um goleiro razoável, não teve? Teve um destaque internacional. O Jim Leighton, que era do Aberdeen, e era do Manchester United também. Mas tinha um goleiro também que não tinha dente, não era? Jim Leighton. Ele mesmo. Ele mesmo. E tinha um outro goleiro que é uma história sensacional, que ele foi diagnosticado com bipolaridade e daí as torcidas cantavam, né, contra ele, porque tem um cântico muito famoso, né, no ritmo de Guantanamera, que é There's Only One fulano de tal. Mas esse goleiro que agora não lembro era o nome... Era o Andy Goram, que jogava no Rangers. Né? Daí falavam, There's Only 2 Andy Gorams. Pô, sacanagem com o cara. Maldade da torcida do Celtic, realmente. Não reproduzam esse tipo de preconceito com saúde mental, gente. Façamos o disclaimer. Aí, falando dos inícios do futebol brasileiro, né, por conta da ascendência de Charles Miller, a trajetória do futebol no país está ligada à Escócia, né, já que o seu pai era um engenheiro escocês que chegou ao Brasil na segunda metade do século XIX para trabalhar na São Paulo Railway, companhia na qual Charles participou do primeiro jogo registrado do Brasil contra a São Paulo Gas Company, no qual os ferroviários venceram por 4-2 na Várzea do Carmo em 14 de abril de 1895, né? Daí tem a história, né, que a luz dos bondes iluminou o final da partida. Tem uma romanceada nesse episódio aí, que é um dos marcos da história do futebol aqui em São Paulo e no resto do Brasil. Na década anterior, o São Paulo Athletic Club foi fundado por imigrantes britânicos para a prática do futebol e rugby. Charles Miller foi um dos principais atletas do clube no começo do século XX, sendo 4 vezes campeão paulista entre 1902 a 1911. Contudo, o SPAC abandonou a Liga Paulista em 1912 e alguns dos seus fundadores fundaram o Scottish Wanderers Football Club, que se filiou à flamante Associação Paulista de Esportes Atléticos para a disputa do campeonato de 1914, terminando na penúltima colocação, à frente apenas da Associação Atlética das Palmeiras, que não confunda com o atual Palmeiras, que é um dos clubes que deu origem ao atual São Paulo Futebol Clube. No certame seguinte, o Wanderers teve o mesmo desempenho até desaparecer em 1916, em meio a uma denúncia de profissionalismo marrom. Curiosamente, quem ficou com a vaga dos escoceses foi o Palestra Itália, que disputou seu primeiro campeonato oficial, também ficando na penúltima colocação. Matias, explica rapidinho para o nosso ouvinte o que seria esse profissionalismo marrom, né? Para o nosso ouvinte, às vezes, que não ficar confuso. Porque a Liga Paulista, né, e depois a Associação Paulista de Esportes Atléticos eram entidades amadoras e que não permitiam o pagamento aos jogadores. Então, muitas vezes o que acontecia era o cara se destacava no futebol, aí ele ganhava um emprego que ele não exercia. Não exercia, ele seguia treinando para ser jogador de futebol. Lembrando que o profissionalismo no Brasil só foi instituído
no começo dos anos 30, já no governo Vargas, né? Então, isso acontecia em muitos clubes, né? Esse tipo de situação que jogadores eram contratados por outra equipe e ganhavam bonificações ali, não eram salários, enfim, mas tinham um agrado, né? Tanto é que o próprio bicho, né, na gíria futebolística brasileira vem disso, porque muitas vezes os atletas ganhavam animais, né, como pagamento pelo seu desempenho nas partidas. Com essa história da Portuguesa, né, que tinha um cartola da Portuguesa que era dono ali de lojas ali, tipo o que antigamente chamava de armarinho, né? O Armarinhos Fernando, que patrocinou a Portuguesa. Mas eu acho que o Armarinhos Fernando é mais recente, mas sim. talvez seja. E aí aquela coisa, ele é empacotador na minha empresa, mas o cara passava o dia inteiro treinando, né? Ele era pago, mas teoricamente não devia ter o profissional no futebol. Um dos principais jogadores do Wanderers foi o Archie McLean, que já havia atuado por clubes do seu país natal e desembarcou no Brasil em 1912, tendo passado por Americano e Ipiranga e depois por São Bento, onde pendurou as chuteiras em 1920, tendo sido convocado para a seleção paulista no período. Então, gente, eu não sei se isso deveria entrar no episódio, mas eu não sei se vocês viram que esse Archie McLean, recentemente, o BBC fez uma história sobre isso. Tipo, não, a história desse cara, o escocês, assim. E ele era... O apelido dele era Viadinho. Sim. Little Deer. O próprio Charles Miller deu o apelido, inclusive. Tipo, não, Little Deer, assim. Tipo, mas eu acho que não tinha a mesma conotação na época. Então, não sei. Mas acabei passando por esse registro também. Deixa quieto. No caminho inverso, também foram poucos jogadores brasileiros que tentaram a sorte no futebol escocês. Os casos mais emblemáticos são do pioneiro atacante mineiro Sérgio Gomes, que jogou 14 jogos pelo Dundee em 1995, do zagueiro Scheidt, que foi contratado por 5 milhões de libras pelo Celtic, mas que jogou apenas 3 partidas. O Rafael Scheidt, ele é realmente folclórico no futebol escocês, porque o segundo nome dele calha de ser exatamente o jeito que a gente na Escócia pronuncia a palavra merda. Então, quando ele foi contratado, ele já veio com uma expectativa muito baixa e foi menor ainda depois dos 3 jogos que ele jogou pelo Celtic. Me lembra muito no filme Transporting, né? O seu quase xará, Ian McGregor, falando, né, sobre o sentimento nacionalista, né? E que vai Scheidt be Scottish. It's Rafael Scheidt be Scottish. Também tivemos o meia Juninho Paulista, que atuou no Celtic entre 2004 e 2005. O atacante paulista Danilo, campeão da Copa da Liga pelo Rangers em 2024. O lateral Jeff Té, atualmente no Palmeiras, mas que passou pelo Rangers entre 2024 e 2025. Podia ter ficado. Quando ele foi contratado pelo Palmeiras, teve um negócio nas redes sociais falando que ele foi votado o melhor lateral, assim, da campeonato escocesa, e obviamente foi feito por alguém que nunca viu um jogo do Rangers na vida, que ele não era o melhor lateral do campeonato. Eu não sei quem passou essa informação pro scouting do Palmeiras, mas Não, eu tô num momento difícil para ter uma opinião equilibrada, mas eu acho que é melhor jogar com um a menos do que jogar com ele na lateral, mas tudo bem. A corneta alviverde aqui, soprando. Também tivemos o meia mineiro Eduardo Ageu, que foi vice-campeão pelo Hearts na temporada que passou. E por fim, o meia paulista Matheus Machado, que está em seu 4º clube escocês desde 2018, passando por diferentes divisões do futebol local. Ele que foi revelado pelo Inverness, né? Acabou Não pintando sabia. lá, mas é isso, já está aí no 4º clube escocês, e parece que vai ficar. Eu não sei, tá com uma namorada escocesa. é que se sempre vê essas coisas de jogadores brasileiros aparecendo nos lugares mais aleatórios da vida, tipo, nas Ilhas Faroé, tudo isso, mas aparecer no Inverness pra mim é o menos provável de todos. Bem, Ewan, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui, e vende o seu peixe aí também, né? Divulga as suas redes para quem quiser acompanhar mais do seu trabalho, e também se você tiver alguma dica para quem quiser conhecer mais sobre a história não só do futebol escocês, mas da própria Escócia. Então, eu que agradeço, foi muito legal, assim, muito obrigado pelo convite. E, então, eu não tô usando muitas redes sociais hoje em dia, mas eu tô no Instagram, no Ewan Marshall, e o número 1.
talvez você pegue a ortografia certa do Ewan na descrição do episódio. E como citamos aí no começo do episódio, também faço a narração pela transmissão internacional da Conmebol, da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Às vezes você vai me ver assim no Instagram pintando com umas narrações de vez em quando. Mas sim, me segue lá no Instagram, mas muito obrigado, gente, pelo convite. Gostei muito. É isso, a gente segue agora com a coluna do nosso amigo Ubiratã Leal. O livro. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui de novo para falar de Escócia, né? Então, saudações ao Felipe, saudações ao Matias, saudações a vocês ouvintes que me aguentam. Então, vamos falar de novo de Escócia. Então, agora falar de um aspecto um pouco diferente. Da primeira vez, falei sobre a história do Celtic de 67, o único time campeão da Copa dos Campeões, atual Champions League, formado basicamente todo em uma metrópole, né? Todo time nascido na mesma região metropolitana. Isso é uma coisa que a gente não consegue mais imaginar acontecendo. Agora a gente vai falar um pouco de um aspecto geopolítico religioso, falar sobre uma grande rivalidade do futebol escocês e que acaba colocando frente a frente católicos e protestantes. E não estou falando de Celtic Rangers, porque esse daí seria o maior clichê do universo, gastar aqui o meu episódio para falar disso, até porque eu tenho certeza que o Matias e o Felipe já exploraram muito isso, porque não tem como, faz parte da história do futebol escocês, a rivalidade entre Celtic e Rangers. Na verdade, eu vou falar sobre a rivalidade entre Hearts e Hibernian, a rivalidade de Edimburgo, porque ela também acaba tendo esse recorte político, religioso, cultural, étnico, e acaba sendo uma versão menor da rivalidade de Glasgow. E como são dois times menos vencedores, são também dois times que chamam menos a atenção do público. Mas nesta última temporada europeia do futebol, acabou chamando um pouco mais, né? Porque o Hearts ficou a 45 minutos de ser campeão escocês. E é claro que, assim, tirando torcedores do Celtic e torcedores do Hibernian, e talvez pessoas na Irlanda em geral, todo o resto do universo estava torcendo pro Hearts ser campeão, porque, convenhamos, seria muito legal ver um time diferente de Celtic e Rangers ganhando o campeonato escocês. Mas não aconteceu, o Celtic acabou sendo o campeão mesmo. A rivalidade entre Hibernian e Hearts acaba crescendo na medida que esses dois times se estabelecem como as duas principais forças de Edimburgo. Eles são fundados mais ou menos na mesma época, na década de 1870, então são times lá da origem do futebol, né? Lá do começo da organização do futebol como conhecemos, né, do futebol codificado, e eles, à medida que eles crescem, eles vão se consolidando como as duas forças da capital escocesa. O Hibernian foi um clube fundado pela comunidade irlandesa. O nome Hibernian significa Irlanda em latim, o que já mostra a ligação católica do time e, claro, a ligação com a Irlanda. E, como acontece com o Celtic, também tem a cor verde. A camisa é diferente, né? Não é a camisa listrada horizontal como a do Celtic, é uma camisa verde mesmo, com calção branco. E o Hearts, ele surge também em Edimburgo e acaba sendo mais ligado à comunidade protestante de Edimburgo. Agora, é justo dizer que essa rivalidade ela tem mais nuances do que a rivalidade entre Celtic e Rangers. Porque entre Celtic e Rangers ela é maior, é um dos maiores clássicos do mundo, talvez o maior clássico do mundo. Muito por causa dessa história toda, de como é uma coisa visceral essa divisão religiosa, cultural entre os dois clubes. Em Edimburgo é um pouco diferente. Em Edimburgo tem o fator religioso, sim. Ele é um fator que tem que ser considerado como parte da origem dessa rivalidade, mas primeiro que ele é uma rivalidade que acabou ficando ao longo do tempo mais light. O ódio não é tão visceral, e é óbvio que um torcedor de um time nunca vai torcer pelo outro, mas é uma rivalidade mais cordial, digamos, em que se aceita um pouco mais o espaço do outro. Além disso, ela tem uma questão que acabou virando um pouco geográfica. Apesar da base, da origem da rivalidade ser
religiosa, ela também virou um pouco uma rivalidade geográfica. O norte e o leste da cidade ficaram mais vinculados ao Hibernian, enquanto que o resto da cidade ao Hearts. Então também tem uma questão de bairros. E às vezes a ligação do bairro é mais importante que a ligação religiosa. Então é possível imaginar católicos ou escoceses de origem irlandesa que tenham alguma simpatia pelo Hearts por serem da região mais ligada a torcedores do Hearts. E, eventualmente, protestantes, escoceses não irlandeses tendo simpatia pelo Hibernian porque eles são da região que ficou mais vinculada ao Hibernian. Então, a cidade ela acaba se dividindo de duas maneiras. Aliás, de três até, né? Da questão religiosa entre os dois times, da forma étnica, irlandeses e não irlandeses, e também da forma geográfica, em relação a bairros. Então, por causa disso, fica uma mistura ali, e que tem muita gente que fica na intersecção dessas divisões, e não se encaixa especificamente em todas elas ao mesmo tempo. Então, isso acaba mudando um pouco a natureza dessa rivalidade, e talvez tenha sido um fator importante para ela virar uma rivalidade mais light entre Celtic e Rangers, de visão muito mais clara. Agora, em relação a desempenho em campo, há um certo equilíbrio. Resultados em confrontos diretos é muito favorável ao Hearts. O Hearts venceu muito mais confrontos diretos do que o Hibernian. Mas o Hibernian pode dizer que tem a maior goleada da história. Um 7-0 no clássico de Edimburgo. Mas em títulos há um equilíbrio. E talvez por isso também o torcedor do Hibernian torcesse tanto contra o Hearts dessa vez. Porque os dois times têm 4 títulos do campeonato escocês. Em Copas da Escócia, a vantagem do Hearts é bem significativa. É 8-3. Então o Hearts tem bem mais títulos da Copa da Escócia. Mas em campeonatos escoceses estão empatados. Então, o torcedor do Hibernian talvez quisesse o título do Celtic por amizade, por consideração étnico-religiosa, para não ver o Hearts ser campeão e para não ver o Hearts passar ele em títulos. E não passou, né? Os dois times continuam empatados com 4. Agora, são dois times que até têm um pouco de lugar na história. Então a gente até falou do Hearts como um time que no final das contas quase foi campeão escocês agora, tá vivendo um bom momento, com um novo dono que tá botando uma nova forma de gerir o futebol e isso permitiu ao Hearts brigar pelo título. O Hibernian foi o primeiro clube escocês a disputar uma Copa dos Campeões. A Champions League, a primeira edição da Champions League, ainda com o nome Copa dos Campeões ou European Cup, como se falava nas Ilhas Britânicas, o Hibernian foi o representante da Escócia naquela temporada. Então, são dois times que já tiveram mais destaque, hoje ficaram muito ofuscados pelos dois grandes, mas é uma rivalidade muito interessante. Ela não é tão grande quanto o Rangers e Celtic, não é tão atraente do ponto de vista editorial ali para todo mundo ficar babando e falando, nossa, rivalidade espetacular. Mas é uma rivalidade bem legal de se estudar porque ela tem várias nuances de uma cidade importantíssima na Escócia, que é a capital Edimburgo. Mas assim, como até o nosso convidado do primeiro episódio da Escócia falou, né, o Edimburgo acabou também ficando mais ligado ao rugby, né, e Glasgow ao futebol, também por isso acabou murchando um pouco essa rivalidade. Mas são dois times que lotam estádios, a média de público do Hearts é na casa de 18, 20 mil pessoas, o Hibernian em geral tem média de público um pouquinho mais alta, mas também na casa de 20 e pouquinho mil, mas assim, isso é quase estádio cheio, considerando que são estádios menores que o de Celtic e Rangers. Mas é isso, então, ficou a participação aqui no episódio número 2 da história da Escócia e do futebol escocês. E para entender que futebol escocês não é só Rangers e Celtic. Tem mais coisa acontecendo e quase que a gente viu isso virar um título, virar um troféu nessa temporada. O mapa. Bem, Felipe, a gente volta para o começo do século passado para tratar da participação escocesa nas 2 guerras mundiais. Isso, você chegou a mencionar, né, a Segunda Guerra Mundial no bloco dos mascotes, mas começando pelo fato de que a população escocesa que se viu na guerra foi proporcionalmente gigantesca, tá, gente? 700 mil escoceses serviram na Primeira Guerra Mundial. Isso dá 24% da população escocesa masculina em idade militar. Tá? É um número bastante significativo. Cerca de 150 mil escoceses morreram na guerra, entre 135 e 150 mil. Pensando nas baixas proporcionais das nações envolvidas no conflito, a Escócia
foi um dos países que mais sofreu mortes e baixas na Primeira Guerra Mundial. E o famoso regimento dos Royal Scots chegou a ter, no total, 35 batalhões. E esse foi um dos regimentos com maior número de baixas na guerra, porque era um regimento de primeira linha da infantaria britânica. E lembra que nós mencionamos os estaleiros, né, do Rio Clyde. Pois bem, o esforço de guerra industrial escocês foi essencial nas duas guerras mundiais para a produção de navios, especialmente navios de transporte. E, meu caro Matias, é importante mencionar, apenas brevemente para os nossos ouvintes, que a principal base naval britânica, né, nas duas guerras mundiais era na Escócia, né, a base de Scapa Flow, que fica no extremo norte da Grã-Bretanha, tá? Do arquipélago, na verdade. E por que essa era a principal base da Marinha Real Britânica? Porque a partir dessa base, o navio ele podia ir para o Mar do Norte, ir em direção à Alemanha, ao Canal da Mancha, poderia ir da ponta da ilha para o Mar da Irlanda, ou então avançar para o Oceano Aberto, para o Oceano Atlântico, até mesmo pela passagem da Dinamarca. Então, você ter essa base militar no norte da ilha favorecia a direção de deslocamento dos navios e deixava a base longe o suficiente da Europa continental para evitar que ela fosse bloqueada ou depois atacada pelo ar. E em Scapa Flow, que ocorreu uma das coisas mais curiosas do fim da Primeira Guerra Mundial, contar brevemente, meu caro Matias, apenas como anedota, mas que é o seguinte: a Alemanha perde a guerra, e por conta disso ela tem a sua frota apreendida. E os navios, né, os grandes navios, os grandes encouraçados, gente, eles eram considerados basicamente, né, os grandes armamentos do início do século XX. Então eles seriam distribuídos como butim de guerra entre as nações aliadas, entre outros países, o que seria uma grande humilhação para a Alemanha. E o que comandantes navais alemães fazem? Eles secretamente decidem que vão afundar os próprios navios. E eles conseguem fazer isso antes dos britânicos se tocarem. Alguns marinheiros alemães chegam a ser mortos, né, na tentativa de impedir esse afundamento do próprio navio. E, além dessa história, né, muito interessante, esses navios, gente, possivelmente vocês já tiveram contato indireto com a sucata deles. Por quê? Porque um navio de guerra, ele era feito de aço de extrema qualidade. Ele não podia ser feito de material vagabundo. Isso era um risco na guerra. E eles foram afundados nas águas geladas, né, do norte da Escócia, depois da Primeira Guerra Mundial. Isso significa que o metal desses navios é um metal de alta qualidade, foi preservado nas águas geladas e que nunca teve contato com ventos radioativos, seja de testes nucleares, seja de Chernobyl, alguma coisa assim. Então, esses navios são progressivamente desmontados e o aço deles é reutilizado para maquinário que você precisa de uma precisão muito grande em temas radioativos. Então, contadores de Geiger muito precisos e também algumas máquinas de radioterapia. Isso que eu tô falando não é invenção. Parece que eu tô inventando essa história, parece que é uma alucinação do ChatGPT. Não, não é. Esse aço de extrema qualidade que foi preservado no fundo do oceano tem sido utilizado nas últimas décadas para instrumentos de muita precisão. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, tá? Não vai ser minha recomendação final porque é uma coisa muito de nicho. Tem um livro chamado Scapa 1919. Scapa é S-C-A-P-A. The Archaeology of a Scuttled Fleet, tá? Que são fotografias e análises a partir de visitas, né, de expedições aos destroços desses navios. Falando do período entre guerras, meu caro Matias, o pós-guerra e a crise de 29 atingem pesadamente a Escócia, tá? As indústrias tradicionais vão perder espaço, tá? Vão fechar. O desemprego cresce muito na Escócia. Setores como mineração, construção naval vão sofrer essa retração. E nós vamos ter uma segunda leva de imigração escocesa, mas essa normalmente direcionada para os Estados Unidos. E na Segunda Guerra Mundial,
A Escócia teve também novamente um papel muito importante, um papel estratégico, primeiro pelos seus portos e estaleiros, como nós mencionamos, Scapa-Flow, que chegou a ser atacada por submarinos alemães, e novamente uma enorme quantidade de escoceses servindo no conflito. Tá? Cerca de 750 mil escoceses serviram na guerra, aproximadamente 45 a 50 mil morreram, só que, ao contrário da Primeira Guerra Mundial, meu caro Matias, dessa vez, muitos civis escoceses morreram. Tá? Cerca de 6 mil civis escoceses foram mortos durante bombardeios alemães contra cidades britânicas. E tem uma passagem, um episódio anedótico também muito conhecido. Os nossos ouvintes que já tiveram assistido o clássico, né, da Segunda Guerra Mundial, O Mais Longo dos Dias, talvez se lembrem da cena de um soldado britânico tocando a gaita de foles no meio do desembarque das tropas. E isso realmente aconteceu. O nome dele era William Milling, só que tem um detalhe, meu caro Matias. Ele era canadense. Ele era filho de escoceses, mas ele era canadense. E, segundo o relato dele, comandante britânico, né, do desembarque, o Simon Fraser, né, o Lord Lovat, ordenou que ele tocasse a gaita de foles durante o desembarque. E ele falou, não, mas as regras do exército britânico determinam que a gaita de foles não deve ser tocada durante batalha, não é para fazer isso. E o Lord Lovat teria respondido, mas isso é uma determinação inglesa, eu e você somos escoceses, as regras deles não se aplicam a nós. E, segundo o próprio Milling, depois conversando com prisioneiros alemães, eles disseram que eles achavam que ele era louco e por isso não atiraram nele. Então ele sobreviveu o dia D, tocando a gaita de foles abertamente, e veio a falecer apenas em 2010, aos 88 anos de idade. Falando um pouco do pós-guerra, né, nós vamos ter ali a criação do Estado de Bem-Estar Social no Reino Unido, então ampliação dos serviços públicos, especialmente do acesso à saúde, com o National Health Service, o NHS, que é a inspiração do SUS brasileiro. Isso leva a uma melhoria dos indicadores sociais. Os programas habitacionais também vão remodelar as áreas urbanas. Porém, os anos 60, meu caro Matias, 50 e 60, vão ser de um declínio econômico, porque, novamente, a economia, né, das minas de carvão, os estaleiros, as fábricas vão voltar a perder competitividade depois do ímpeto da guerra, mas, como nós mencionamos no bloco do futebol, Aberdeen vai se transformar, né, numa cidade ali muito próspera, porque nos anos 1970 vamos ter a descoberta de petróleo no Mar do Norte e que a Escócia vai ser a principal base, né, de exploração desse petróleo. A partir desse crescimento, dessa recuperação econômica e também com pós-guerra e a descolonização pelo mundo, nós vamos ter a retomada de movimentos pela independência da Escócia. Em 1979, vamos ter o primeiro referendo da devolution no sentido de devolução de poderes, de autoridades, que vai iniciar um processo de maior autonomia escocesa. Em 1997, vamos ter outro referendo para a criação de um parlamento escocês e autonomia legislativa para a Escócia, também aprovado, nesse caso com 74% dos votos, meu caro Matias, e comparecimento eleitoral de 60% dos eleitores. Um dos principais cabos eleitorais a favor da autonomia e do parlamento foi um ator chamado Sean Connery, né? Yes. E em 99, em Edimburgo, é restaurado o parlamento escocês. E aí, qual seria o próximo passo disso? O Partido Nacional Escocês ganhando muita proeminência no parlamento escocês, pressionando por um voto pela independência, afirmando, né, que a identidade nacional escocesa era completamente distinta, que precisava da independência. E em 2014 temos o voto pela independência escocesa, em que 55,3% dos eleitores dizem não, com comparecimento, meu caro Matias, de quase 85% dos eleitores, ou seja, um comparecimento enorme, e 55,3% vai dizer não à independência. Em números absolutos, são mais ou menos aí 400 mil votos de diferença.
Porém, todavia, entretanto, mas, meu caro Matias, né, um dos grandes argumentos contra a independência em 2014 é o fato de que muitos diziam, não, a gente tem que ficar no Reino Unido porque aí a gente continua dentro da União Europeia. A gente continua nas instituições europeias, porque se a gente sair do Reino Unido, a gente vai ter que criar a nossa própria moeda, e a gente vai ter que renegociar a entrada na União Europeia, é mais fácil, é melhor a gente ficar. E aí em 2016, os escoceses vão votar em peso pela permanência na União Europeia. Porém, todavia, entretanto, mas eles serão derrotados nesse voto. 62%, meu caro Matias, dos escoceses votaram a favor da permanência na União Europeia. Só que o Brexit ocorre e aí os escoceses, especialmente os escoceses independentistas, vão se ver traídos. Né? Vão falar, peraí, a gente votou para ficar no Reino Unido porque a gente ia ficar na União Europeia, mas agora vocês saíram da União Europeia, então agora a gente quer sair de novo. Então, o Partido Nacional Escocês tem pressionado por um novo referendo de independência. Eu não lembro se foi o Rishi Sunak, se foi o Boris Johnson, disse que isso não ocorreria mais, que seria um assunto encerrado, né? Algo do tipo, mas essa questão continua muito presente na Escócia. E eu falei da base de Scapa Flow, que durante muito tempo foi a principal base militar naval britânica, mas é importante mencionar que a principal base do poderio nuclear britânico hoje também é na Escócia. A base de Clyde, que fica justamente perto dos estaleiros que nós mencionamos. Então, a importância da localização geográfica da Escócia para a defesa britânica também é bastante importante. Para a gente concluir, meu caro Matias, aquela fichinha técnica, né, básica, mas lembrando que aqui nesse caso são estimativas, porque a Escócia não é um país propriamente dito. Porém, a Escócia, ela tem cerca de 80 mil quilômetros quadrados em área. Isso significa que se a Escócia fosse um país independente, ela seria ali da metade baixo da tabela, tá? Um pouquinho maior que a Tchequia e um pouquinho menor que a Áustria. Sua população é de apenas 5 milhões e meio de pessoas, uma população relativamente pequena. O seu PIB, em estimativas, estamos falando aí da casa dos 230 bilhões de libras, não de dólares, então isso complica, né, colocar ali no ranking. Porém, o IDH da Escócia, em 933, é um IDH altíssimo. Se a Escócia fosse um país independente, ela estaria aí entre os 20 maiores índices de desenvolvimento humano do mundo. O Reino Unido está 13º, a Escócia continuaria aí muito bem posicionada nesse ranking. Bem, Felipe, para quem quiser conhecer mais da história escocesa, quais são as suas dicas? Então, meu caro Matias, para leitura, tem o livro The Jacobite Rebellion, de 1745 a 1746. Gente, eu peço desculpas, inclusive, por sempre dar dicas culturais normalmente em inglês, porque são livros mais fáceis de serem encontrados, especialmente pelas internets. Então peço desculpas porque eu sei que pode parecer um certo elitismo, mas não é a minha intenção. E no caso da história da Escócia tem pouca publicação em português. Pois é. É um livro da editora Osprey, da coleção Essential Histories, e 2 filmes, tá? Um com o Liam Neeson, o Rob Roy, que no Brasil recebeu o subtítulo Rob Roy, A Saga de uma Paixão. É uma espécie ali de Robin Hood escocês do século XVIII. E eu e o Matias, a gente estava conversando, né? Que provavelmente teve alguma espionagem nos estúdios de Hollywood, porque em 1995 saíram 2 grandes produções em que os protagonistas usam kilts com padrões de tartan. Então, assim, alguém chegou num estúdio, entrou correndo lá, sei lá, na Fox, na Paramount, e falou, meu Deus, os caras lá do fim da rua estão fazendo uma grande produção que se passa na Escócia, temos que fazer uma igual para competir. E a outra dica, aí é um filme clássico, né, um cult, né, que é o filme Transporting, né, que saiu em português com o subtítulo Transporting Sem Limites, que é o filme que meio que revela, né, o Ewan McGregor para o resto do mundo. Bem, a minha dica também é um filme que inclusive é repetida, porque eu fiz essa recomendação no Xadrez Verbal recentemente, quando do falecimento do Robert Duvall,
que é um filme no qual ele interpreta um treinador de futebol de uma equipe pequena e que chega no final da Copa da Escócia e vai jogar contra o Rangers, e um dos seus principais jogadores é o ex-genro, que também é um ídolo do Celtic, mas que foi interpretado pelo Ally McCoist, que na vida real foi ídolo do Rangers, né? Inclusive, nas gravações, ele jogava com a camisa do Rangers por baixo, para a camisa do Celtic não tocar na pele dele, né? Mas é um filme que tem um grande elenco, né? O Michael Keaton também faz o dono da equipe, né? Ele que é de origem escocesa, né? O Keaton, no caso, é o nome artístico. Ele foi registrado como Michael John Douglas, né? Mas por conta do Michael Douglas também, filho do Kirk, ele acabou adotando esse nome artístico, tá? O Brian Cox também, enfim. É uma comédia... O Brian Cox que está em todos os filmes escoceses. Ele está em Rob Roy, inclusive. Aí, ó. Mas, enfim, é uma comédia romântica que tem, né, o futebol como pano de fundo e essa luta aí, meio Davi e Golias, né, de uma equipe pequena chegando na decisão de um dos principais torneios do país, né? Então, o filme chama A Shot at Glory e, no português, foi traduzido como A Um Passo da Glória. Ele, não lembro qual serviço de streaming ele tá, mas é fácil de achar. Então, meu caro Matias, antes da gente encerrar esse programa, mandar aqui alguns abraços pro ou pra Cyber, que lá no programa 99, sobre o Caribe neerlandês, comentou no site do Xadrez Herbal que Caraíbas seria a entonação correta e é o nome do Caribe em Portugal. A pessoa falou aqui em Portugal, então presumo que more em Portugal. Mandar um abraço também para o Guilherme, tá, que nos ouve desde a pandemia e pediu um abraço e um salve para a noiva dele, a Giulia, que nunca ouviu o Xadrez Herbal, sempre achou ele muito longo, mas ouviu o episódio do Fronteira sobre o Canadá, indo e voltando entre Paulínia e Socorro, e ela gostou muito e eles engataram no episódio sobre o Caribe. Então um abraço para o Guilherme e para a Júlia. Um abraço também para Milene Fratini, que recomendou a série Anne with an E, Anne, A-N-N-E, né, o nome da pessoa, Anne, em português, with an E, né, ou seja, com a letra E, que fala sobre a questão das escolas para crianças indígenas no Canadá. Ela que é de Americana, de São Paulo, e não segue a minha recomendação, ela treina para maratonas enquanto nos ouve. Também mandar um abraço para o Sátiro Teixeira, que adicionou no episódio sobre o Caribe neerlandês que o Fortaleza participou da Paramaribo Cup de 1962 no Suriname, com outros 3 times de lá, e saiu campeão. E até agora é o único título de uma equipe cearense no exterior, embora seja um torneio amistoso, e o próprio Fortaleza chegou, né, à final da Sul-Americana em 2023, perdendo nos pênaltis para LDU. E antes que digam que eu tô aqui botando o dedo na ferida dos nossos torcedores do Lion, foi o próprio Sátiro que lembrou disso, tá? Eu, inclusive, né, vocês sabem que no estado onde a capital é Fortaleza, eu simpatizo com o tricolor. E um abraço para o Felipe, que disse que o mel bom é o Brooks e não o Gibson. É tipo Rutinha e Raquel da novela. Isso já é uma referência, né, que entrega um pouco a idade. Agradecer todo mundo que comentou no YouTube, nas redes sociais, pedir para os nossos ouvintes para recomendarem, espalharem o Fronteiras Invisíveis do Futebol, né, sempre explicar para as pessoas que é um podcast de história, porque, né, a gente até dá para compreender um pouco, né, fica achando que é um programa ali sobre os gols à rodada, se a gente vai discutir se foi impedimento ou não, algo do tipo. Não, é um programa de história com um tempero de esporte. Já no Spotify, na Discoteca Sueca, mandar novamente um abraço para o Rodrigo Palma, que deixou um comentário muito sensível lá no Fronteira sobre a história do Marrocos. A gente mandou um abraço para ele no Xadrez Herbal. No programa sobre a história do Caribe neerlandês, com o Andrei, foram mais de 30 comentários e, dentre alguns, um abraço para o André Andrade, que disse, né, que os programas, inclusive, estão dialogando entre os outros. Um abraço para o Rodrigo, que disse que faltou citar a Guiana Brasileira. Um abraço para o Michel Júnior. O Pedro Peron pediu a contratação do Andrei em definitivo. Um abraço também para o Bernardo Laporta, para o Léo Jardim e todo mundo mais que comentou naquele episódio.
E também no nosso mais recente episódio sobre a história da Escócia, né, que foi publicado há pouco tempo, né, a primeira parte, claro, mandar um abraço pro Henrique Sabino, que perguntou se o monstro do Lago Ness seria o mascote da parte 2. Um abraço pro Edinho, pro K, Daniel Frickman, Ed e Diandra, que disse que eu tive uma câimbra mental. A muralha de Adriano é de 122 depois de Cristo. Eu já não me lembro direito o que eu falei no programa, então, de qualquer maneira, peço desculpas e câimbras mentais acontecem. Um abraço para o William Oliveira, para o Lorde Taciturno, Jonas Facion, nosso ouvinte de longuíssima data, e um abraço para o Jean Costa Silva. Certo? Já nos e-mails, meu caro Matias, comentar o e-mail da nossa querida Isabela Gomes, que visitou um sítio neolítico na Irlanda e disse que o guia comentou que é possível que no lugar de um fluxo ali de culturas celtas, e ela destacou, né, que na Irlanda o celta costuma se falar com o som do K, como eu mencionei, né, então Celts, né, por isso que o nome do ator Cillian Murphy, entre aspas, é Cillian Murphy. E ela comentou que esse guia disse que talvez esse fluxo de culturas não tenha existido e seja, na verdade, o fruto ali de uma jogada de marketing, digamos assim. E também um abraço para o Renan Rebelo, que deu parabéns pelo nosso programa sobre Curaçao. Ele que foi para Curaçao a trabalho para gravar um mini documentário sobre um ex-jogador de futebol brasileiro chamado Paulinho das Arábias, que é de São Gonçalo, Rio de Janeiro, cidade natal do nosso Renan Rebelo, e ele disse que o cara é um verdadeiro ídolo em Curaçao e é lembrado até hoje, mais de 30 anos depois, e o documentário está no YouTube, inclusive, tá? Chama Mitabon Paulinho das Arábias, um artilheiro brasileiro de Curaçao. E falando no Mitabon e no papeamento, alguns dos nossos ouvintes lembraram que o papeamento é a origem do idioma do parque de diversões Hopi Hari. Eu já tinha ouvido falar nisso, mas eu tinha esquecido completamente. Então, o papeamento sofreu essa apropriação mercantil aqui no Brasil. E, novamente, fica o pedido de vocês divulgarem. E a gente agradece todo mundo também que comentou no Instagram, no Twitter. Esses comentários sempre ajudam, né, a dar relevância para os posts perante os algoritmos das redes sociais. Então, sem os nossos ouvintes, sem o carinho de vocês, sem o prestígio de vocês, sem o apoio de vocês, a gente não teria o podcast, a gente não teria o patrocínio da Pet Love. Então, um abraço a todos os nossos ouvintes. E a música de encerramento vai ser de uma banda escocesa que estourou no mercado internacional no final dos anos 80, no caso o Proclaimers, né? Formado pelos irmãos gêmeos Craig e Charlie Reid, lá de Edimburgo, né? Eles que são torcedores do Hibernia, né? Inclusive uma das suas músicas é cantada, né, pela torcida dos Hibs, no caso Sunshine on Leith, que é o bairro onde está localizada a equipe na capital escocesa, mas a gente vai encerrar o programa com I'm Gonna Be 500 Miles, que fez muito sucesso no mercado anglófono, né, como Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos, e é curioso porque o sotaque de Edimburgo é bem notado nessa canção, né? Eles não fizeram nenhuma questão de tentar agradar, né, um público neutro, assim, né? Então aqui a gente ouve bastante o sotaque ali, né, da região central da Escócia, numa música que inclusive tocou bastante naquela série How I Met Your Mother, né? Fez sucesso além ali dos anos 80, ela teve uma sobrevida, então é com ela que a gente vai encerrar mais esta edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home,
I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you.